feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas no seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem nada, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, em meu coração perder tua presença, Pai. Venho ser um lugar pra bater Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida, sobre a nossa casa. Gostaria nesse momento que pudéssemos estar dando início à escola bíblica dominical. Hoje é uma escola diferente, uma escola online, mas independente de ser online ou ser presencial, o dono da obra vai estar presente aqui e também na sua casa. Vamos fechar os nossos olhos, orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor,
Pai bendito, Pai querido, eu quero ser louvado o Teu nome, ó Pai, por mais um dia de estar na Tua presença, mais um dia, ó Pai, poder contemplar o amanhecer. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que Tu tem feito, muito obrigado, Pai, por ter guardado o nosso sono, ó Pai, nessa noite. Pai bendito, somos gratos, ó Pai, por esse momento. Pai bendito, que, ó Pai, que Tua palavra, ó Pai, nesse momento venha alcançar os nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, venha ser de ensino, ó Pai, para alicerçar, ó Pai, a nossa vida cada dia mais, ó Pai, na Tua presença. Senhor, estaremos tratando, ó Pai, desse tema tão importante hoje, ó Pai, a qual vamos ver os relacionamentos, Senhor, do nosso Mestre, nos ensinando, Senhor. Pai bendito, fala conosco, ó Pai, nos abençoe, ó Pai, a cada dia mais, Senhor. Nos abençoe, nos guarde para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Já temos algumas pessoas que estão online, né? Minha mãe, Júlia Nogueira, também está a Dona Antônia, Mara, aleluia. A Vanja também está assistindo, glória a Deus por isso. É um momento de muita alegria, o Wilson também. Estamos alegres por mais uma vez estarmos na presença de Deus. Estaremos lendo nossa lição, a lição 13, que vai falar sobre relacionamentos do cristão, Deus e família. Aleluia. Amém. Vamos estar lendo o texto áureo, vamos estar lendo a revista, o começo dela. O texto áureo vai dizer o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, no versículo 37. A verdade aplicada vai dizer que é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando os relacionamentos com Deus. O objetivo da lição é explicar os níveis de relacionamento de Jesus, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Os textos de referência estão em Lucas capítulo 2, capítulo 12 e o capítulo 14. No capítulo 12 está no versículo 51, do capítulo 12 está no versículo 52, e do versículo 52 e 53, e Lucas 14 está no versículo 26. Vamos ler assim. Lucas capítulo 2, versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2, ou 2 contra 3. O pai está dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Aqueles também que não possuem a revista, gostaria de deixar também para a igreja. É só procurar tem um site da editora Betel, EBD Betel, é só colocar lá que todas as lições estão lá. É só clicar na lição 13 e rolar para baixo que você vai ver toda a lição, porque a lição está lá embaixo. Primeiro vem os slides, primeiro vem alguns dizeres, panfleto que vem, né, para botar nos slides, e no final da página está a lição. Então aqueles que não têm a lição em mãos, que possa pegar a lição, que possa abrir no teu telefone ou no computador, e também possa nos acompanhar o que vai ser dado aqui nessa manhã. Amém? Aleluia. Hoje estamos sem os cantores, né? A Dilce, que gosta de louvar, gosta de sempre dar início à escola dominical, mas nessa manhã vai ficar um pouco complicado a gente louvar, né? Porque hoje homem é complicado para louvar, ainda mais o hino de harpa, que é muito bom quando a gente sabe direitinho, e a Dilce desempenha muito bem essa função. A Neide também está nos assistindo, a Adriana. Cadê o Rick, Adriana? E aqueles que também tiverem alguma dúvida, algo a acrescentar na escola,
Pode botar nos comentários aí que nós vamos estar lendo aqui. Assim que possível, a gente vai estar respondendo se houver alguma dúvida sobre alguma coisa. E a gente vai estar respondendo. O Wilson está aqui também para nos auxiliar, o pastor. E à medida que forem surgindo as perguntas, nós vamos estar, à medida do possível, respondendo. Então vamos dar início à nossa lição. Vamos começar a introdução, tópico 1. Introdução. Encerrando este trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relevantes relacionamentos com Deus e com a família. Então a gente vai ver aqui já na introdução a importância desse momento, dessa lição, implicando sobre uma reflexão sobre a necessidade de nós sermos discípulos de Cristo e discernir sobre esses relevantes relacionamentos, que é Deus, com Deus e com a família. Então a gente tem que discernir esse relacionamento para nós termos base, para nós termos sustentabilidade dentro da obra de Deus. Que isso é importante. E a gente está vivendo um momento, um momento de muita reflexão. E essa lição vem num momento propício para que acertamos, ajustemos a nossa casa, a nossa vida cristã, para que não aconteça mais, que a gente possa ter um momento de reflexão para ver a nossa necessidade de estar sempre discernindo as coisas como de Deus, como da nossa família, e a gente vai aprender como alicerçar e como permanecer sempre firme na presença dele. Amém? O tópico vai dizer diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções dos seus discípulos sobre tão relevante aspecto na natureza humana, nesta terra, o aspecto relacional. Então a gente vai ver que o relacionamento com Deus, ele deve ser a nossa prioridade. Quando nós priorizamos nosso relacionamento com Deus, nós não vamos ser abalados pelas circunstâncias da nossa vida, nós não vamos ser abalados pelas adversidades dessa vida. Então a gente tem que entender que a gente tem que priorizar o reino de Deus. Nós temos que priorizar o relacionamento. Quantas pessoas têm precisado de manter relacionamentos? Relacionamentos são coisas íntimas, a qual você vai falar sobre os seus problemas, sobre as suas necessidades. Então, quando você começa a buscar e você começa a orar a Deus, você passa a constituir relacionamento, um relacionamento estreito, um relacionamento íntimo com o Senhor. E quando nós temos esse relacionamento, quando nós temos essa prioridade em nossa vida, que a gente vai entender que todas as coisas, elas vão contribuir para a nossa vida. Então somente a gente compreende essas coisas quando nós estreitamos o nosso relacionamento com o Senhor. Que quando nós estreitamos, quando nós priorizamos esse relacionamento, nós vamos entender que pode vir o vento, pode vir a chuva, mas a nossa vida vai permanecer inabalável. Aleluia. O tópico 1.1 vai dizer: Jesus e sua família terrena. De acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar que incluía uma mulher cujo útero abrigou Jesus, um homem, José, esposo de Maria, que atuou com o pai após o nascimento de Jesus, bem como os irmãos, que nasceram de Maria e José. Portanto, Jesus experimentou também a sua passagem na terra, na forma de homem. O relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo também neste nível de relacionamento. Então a gente vai ver que nesse tópico, o relacionamento ao qual Jesus tinha com a sua família. Ele tinha com a sua família um relacionamento amigável, um relacionamento, mesmo ele sendo Deus, ele também era homem. Aí aqui, sua passagem na terra em forma de homem. A referência está em Filipenses capítulo 2, no seu versículo 8.
Vamos ver o que está dizendo. Eu vou ler a partir do versículo 5, para que possamos entender melhor. E vai dizer a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então a gente vai ver que mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo Filho de Deus, nós vamos entender que era necessário que ele tivesse esse relacionamento com a família. Era necessário que ele tivesse essa obediência, que ele tivesse o convívio familiar, para que todos nós pudéssemos entender a importância que é de termos esse relacionamento. Então aqui vai dizer que Jesus é o nosso maior exemplo. Então, ele sendo o nosso exemplo, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. A gente tem que seguir as suas pisaduras. Nós temos que seguir por onde ele passar. Nós também temos que passar. Nós também temos que ser. Nós também temos que fazer. Nós temos que se relacionar. Quantas pessoas têm se degladiado? Famílias têm se degladiado. Famílias sendo dissolvidas. Famílias sendo dissipadas. Pai matando filho, filho matando pai. A gente vai ver que a promessa de Deus se cumprindo, mas isso é triste. A salvação é para nós todos, a salvação é para mim, para você e para a sua casa. Não é só para se restringe a nós. É claro que Deus, por mais que tenha que acontecer por alguém, Deus não quer que aconteça com ninguém. Mas aqueles que estão no lugar, vai acontecer. E é triste ver essas coisas, é triste ver um relacionamento, em vez de ser um relacionamento de paz, é relacionamento de guerra, é relacionamento que destrói, um relacionamento destruidor. E aqui, como Jesus, a gente vai ver, por mais que ele sendo Deus, ele era sujeito aos seus pais. Ele tinha relacionamento com seus irmãos. Os irmãos não entenderam, o ministério dele é uma coisa, é uma outra vertente, mas Jesus tinha relacionamento com seus irmãos. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender, como exemplo de Jesus, nós temos que ver, observar na Bíblia e aprender com ele, que o relacionamento familiar, ele é muito importante. E aqui no tópico do professor, ele vai dizer o seguinte, eu até circulei aqui que quando eu passar por ela, eu vou voltar nela novamente, que vai dizer: não há muito registro detalhado no Evangelho sobre a vida cotidiana de Jesus, antes de iniciar o seu ministério. Contudo, ao recorrermos aos livros que discorrem sobre a infância e a adolescência, a educação no contexto familiar dos judeus nos tempos de Jesus, e relacionado com contextos bíblicos, podemos afirmar que o nosso Salvador passou por várias fases de seu crescimento e desenvolvimento, como outros de seu tempo, como mencionado em vida cotidiana dos tempos bíblicos e na Bíblia de estudo arqueológica. A educação incluía instrução religiosa, treinamento em habilidades práticas necessárias às atividades diárias. Ele foi identificado como carpinteiro e filho de carpinteiro. Também participou, como muitas outras crianças, da viagem a Jerusalém, que tinha como principal propósito a questão religiosa. Então a gente vai ver que a importância desse relacionamento. Jesus sentou, o nosso mestre sentou, a importância dos seus pais, em instruir ele. A gente vai ver aqui a instrução, treinamento das habilidades. Ele foi considerado como carpinteiro, ele foi conhecido também como filho do carpinteiro. Então o seu pai José, o pai terreno, o pai do homem Jesus, não no filho de Deus, que são duas coisas diferentes. Ensinou a sua profissão, ensinou a adorar no templo, as festas eles iam, as festas ele estava presente. Então a gente vai ver que ele foi iniciado, ele foi em todas as esferas, em todas os ensinamentos judaicos que ele teve que passar, ele foi ensinado pelo seu pai. Porque antigamente, na época de Jesus, era passado, na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, era passado de pai para filho. Então a gente vai entender que José, ele ensinava ao seu filho Jesus. Ele introduzia toda a cultura judaica para ele.
Então, com todos esse ensinamento com que ele tinha, então você vai ver que era uma família estruturada. A importância de uma família ser estruturada. Então a gente vai ver que essa educação, ela vai refletir no nosso futuro. Essa educação, ela vai refletir na nossa vida cotidiana. Ela tem que refletir na nossa vida cotidiana. Porque muitas das vezes o pai e a mãe ensinam algo e os filhos depois passam a fazer algo diferente. Então a gente vai entender, a gente tem que ver que a gente tem que ensinar sim, e também temos como filho aprender. Que esse treinamento ele vai servir. Existe uma lacuna aqui nos ensinamentos, que a gente vai ver Jesus se apresentando no templo com 12 anos, e ensinava junto com doutores, e depois ele vai aparecer novamente, a gente vai ver aqui, ele vai aparecer com 30 anos de idade, que é quando ele começa a fazer o seu ministério do reino de Deus. Então muitas pessoas usam essa lacuna que tem de 18 anos para tentar deturbar. Eu trabalhei com pessoas que as pessoas falam assim, tem 18 anos acontece muita coisa, mas a Bíblia também fala que todos os feitos que Jesus fez, se fosse escrito, livro nenhum do mundo comportaria todas as coisas que ele fez. Então nós temos que entender que o ensinamento da sua infância sobre a sua cultura, sobre o seu pai, sobre Deus, a gente vai ver que ela vai refletir totalmente no seu futuro dentro do seu amadurecimento. Então nós temos que entender, nós temos que aprender e amadurecer, que esse relacionamento ele tem que gerar frutos. Ele tem que gerar frutos. Ele é uma marcação. Aleluia. Tem alguma... Wilson, vai dando para mim se tiver alguma pergunta. Está acompanhando aí? Não, né? Se estiver acompanhando, vê se alguém fazer alguma pergunta, alguma coisa, tu me fala aí, por favor. Aleluia. O tópico 2 vai dizer relacionamentos de Jesus com Maria e José. Então, primeiro aqui a gente viu uma visão geral. Jesus e a sua família. Agora no 1:2 nós vamos ver um relacionamento mais estreito. Um relacionamento de pai e mãe. O relacionamento de Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus na circuncisão, na apresentação ao Senhor no templo, na ida para o Egito e retorno, formação em uma profissão, instrução religiosa, entre outros. Um verdadeiro exemplo para os pais de hoje. Outro destaque é a sujeição de seus pais, dos seus pais. Enquanto não tinha chegado o tempo de iniciar seu ministério, um verdadeiro exemplo para os filhos. Mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou sua mãe, mas providenciou para que fosse amparada. Evidente que após o início do seu ministério, a prioridade de Jesus passou a ser o cumprimento do plano divino de salvação, o que nem sempre foi compreendido pela sua família. Então vamos ver aqui o que vai dizer em Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, no seu versículo 51, que vai dizer o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E vamos ler o 52 também, que vai dizer: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então a gente vai ver aqui que o relacionamento de Jesus com seus pais, ele era de obediência. Ele era mesmo ele sabendo que era Deus que tinha uma missão, ele era sujeito aos seus pais terrenos. Então a gente vai ver que quando nós somos sujeitos a ele, nós somos sujeitos, o que vai dizer aqui no versículo 52, que ele vai falar no 51, que ele fala que como que ele era sujeito ao seu pai e à sua mãe, e a gente vai ver a consequência dessa sujeição aos pais, que quando nós somos sujeitos aos nossos pais, a qual estamos abençoando, que qual está nos dando os ensinamentos, aqui está a resposta no versículo 52, nós vamos ver um complemento desse versículo 51,
como ele era obediente, como ele era sujeito, Jesus crescia em sabedoria e em estatura, em graça para com o homem e para com Deus e os homens. Então a gente vai ver que a consequência da sujeição aos seus pais vai crescer. Tu vê que ele tem uma compensação de um crescimento de sabedoria. Tu vê que ele tem uma compensação de crescimento na graça para com Deus e com os homens. E isso aqui não é diferente para a nossa vida. Muitas pessoas dizem, porque ele era Deus, porque ele é o Jesus. Mas aqui ele está falando, quando ele faz essas coisas, ele está falando que é capaz, que nós somos capazes, que nós vamos fazer, sim, que a Bíblia vai falar que se nós quisermos, se nós queremos obedecermos, vamos fazer coisas maiores que ele fez. Então, se ele fez, se ele faz, nós também podemos fazer. Nós também somos capazes de fazer. E isso, quando nós obedecemos, é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento com promessa. É obedecer pai e mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então, se nós somos sujeitos a nossos pais e nossas mães, a consequência é uma prolongação de vida. É uma prolongação de vida. Temos visto muitos filhos descendo a sepultura precocemente pelo fato, muitas das vezes, de ser desobediente a seus pais, de ser desobediente a sua mãe. Então a gente vai ver muitas pessoas falando que não vai, a pessoa vai. Então a gente tem que ver, a gente tem que aprender, porque se nós somos obedientes, nós vamos gerar uma consequência. Qual é essa consequência? Boa. E se nós não formos obedientes, também gera consequência. Só que gera uma consequência má. Gera embaraços, gera queda, gera problemas. Então é isso que nós temos que ter. Nós temos que fugir de todo embaraço, todas as coisas que embaraçam a nossa vida. Nós temos que fugir de todas as coisas que vão nos atrapalhar. A gente vai fazer, muitas das pessoas às vezes param, igual vai falando aqui, o que nem sempre Jesus passou a ser o cumprimento do plano divino da salvação, o que nem sempre foi compreendido pela sua família. Muitas das vezes fazemos coisas, nos dedicamos, mas muitas vezes nós não vamos ser compreendidos. Mas aprendendo com Jesus, nós vamos ver aqui, nós vamos ter que entender, porque nem sempre vai ser entendido, mas lá na frente, na lição a gente vai aprender também, que se nós mantermos fiel e formos firmes e constantes, o que vai acontecer? Aquelas mesmas pessoas, os irmãos de Jesus, que não criam nele, são os mesmos que depois escrevem 2 capítulos. A gente vai ver que Tiago vai ver irmão de Jesus, que está em Gálatas, e a gente vai ver também em Judas, irmão de Jesus. Então, 2 pessoas que não davam crédito, mas após a sua morte passou a dar crédito naquilo a qual ele vivia. Então, a gente tem que ver isso, nós temos que entender essas coisas. E quando a gente honra, nós somos honrados. As pessoas às vezes têm dificuldade de honrar, mas querem ser honrados. Nós só vamos conseguir honra da parte de Deus quando nós honrarmos a Deus como nosso único, suficiente Salvador. Como nós cremos realmente, nós vamos ser honrados quando nós cremos realmente que Deus pode. Nós vamos ser honrados quando realmente o mundo tiver em fome, tiver em luta, e nós tivermos comida em nossa mesa para comer. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz sobre a nossa vida. É isso que Deus já fez na vida dos hebreus. A gente vai ver que no Egito tinha fome, no Egito tinha praga, no Egito tinha tudo de ruim. Mas na terra dos judeus havia festa e havia júbilo. E não será diferente na minha, nem será diferente na sua vida. Que você venha confiar, que você venha pegar, que você venha honrar os seus pais, que venha honrar o nosso Pai Celeste, que é Deus, honrar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a qual nos conduz, a qual nos dá vida, a qual nos sustenta nesse dia a dia. Que quando nós fazemos isso, a gente vai ver sempre a poderosa mão de Deus nos sustentando, a poderosa mão de Deus cumprindo as promessas a qual Ele já fez em nossas vidas. A gente vai ver as necessidades sendo supridas em meio aos mínimos detalhes. Deus é Deus de mínimos detalhes. Deus trabalha nos mínimos detalhes. Muitas das vezes pedimos, para alguma pessoa coisa boba, coisa banal, mas Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Amém? Aleluia, aleluia.
Aqui o comentador do professor vai dizer o seguinte: David J. Ellis, comentando sobre João 2,4, diz que a melhor tradução seria: que temos nós em comum, mulher? Por tratar-se de uma expressão idiomática, tanto no grego clássico como no hebraico, significando: desde que eu sigo o meu próprio curso, Bíblia Missionária de Estudo, Jesus está mostrando que tanto o relacionamento com a sua mãe quanto a sua ação messiânica deve ser visto à luz da sua crucificação e ressurreição. Então a gente vai ver aqui que tudo que fizermos, toda a nossa ação, relacionamento com nossos pais, relacionamento para com o Pai Celeste, para com Deus, ele tem que apontar para a ação messiânica do nosso Senhor Jesus, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas vejam esse relacionamento que nós temos. Que é muito bom que quando temos esse relacionamento, é muito bom que quando nós não nos importamos com as palavras negativas, quando nós não nos importamos quando as pessoas falam você não vai conseguir, quando nós não nos importamos que você vai parar, porque quando você passa a falar que eu vou parar, aí eu falo, aí que eu vou conseguir. Nós temos que ter isso, porque nós confiamos em Deus. Nós confiamos no nosso Pai. Nós honramos a Ele para isso. Para passarmos adversidade, para passarmos por lutas. Honramos a Ele porque Ele é o nosso Pai maior. Porque Ele nos prometeu a vida eterna. E somente nessa confiança podemos ter a certeza que iremos morar no céu. Aleluia. Aleluia. Tópico 3. Aleluia. Aleluia. O tópico 3 vai dizer: relacionamento de Jesus com seus discípulos. O fato de pessoas terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus, com o Filho de Deus, mesmo tendo convivido tão de perto. Porém, quando pessoas ouviam a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele como Messias prometido. Sendo assim, seus discípulos eram considerados por ele como uma família. Deus também usa aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como ilustração do seu plano de reunir um povo identificado como família de Deus. Então a gente vai ver que um relacionamento íntimo que Jesus tinha com seus discípulos, um relacionamento muito chegado, muito próximo aos seus discípulos. Então a gente vai ver que esse relacionamento ele tá inserido na nossa vida. Nós temos que ter. Aleluia. Aleluia. Tinha ligado o ventilador aqui, mas pelo barulho que acaba saindo aí eu desliguei aqui para não atrapalhar a nossa aula. Então a gente vai ver que o relacionamento com Jesus, com o seu discípulo, ele é muito importante. A gente vê que a gente precisa desse relacionamento de amigos, nós precisamos de relacionamento familiar, nós precisamos desse tipo de relacionamento. A gente vai ver aqui, em Provérbios capítulo 17, no seu versículo 17, a gente vai dizer o seguinte: em todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce o irmão. Então a gente vai ver que esse relacionamento ele é importante para passarmos até pelo dia da angústia. Esse amigo é muito bom, ele é muito bom para que a gente se fortaleça, para que a gente se firme, para que no dia da angústia nós temos alguém para nos ajudar, no momento de angústia temos alguém para nos dar uma palavra, para nos dar uma direção, que muitas das vezes um amigo nos dá uma direção. Quando nós amamos um amigo, esse relacionamento, a gente vai ver que ele é importante para um alicerce. Ele é importante para nos ajudar na caminhada cristã. A Bíblia fala que é melhor que seja 3, que é melhor que seja 2, que se um cair, o outro levanta. É relacionamento. É melhor que seja 2, porque se um tiver frio, o outro o aquece. Relacionamento. Então o relacionamento ele é muito importante. Esse relacionamento próximo ele é muito importante.
Porque se nós tivermos amigo no momento de paz, se nós tivermos amigo verdadeiros em momento de paz, quando chegar o momento de guerra, o momento de angústia, o momento de aflição, nós vamos ter um irmão a qual vai pegar você e falar assim, nós vamos passar junto. Nós vamos passar junto por essa. Conta comigo nas orações, conta comigo que eu estou com você, conta comigo que nós vamos passar por essa peleja junto. Então são coisas que é importante. E todo aspecto que vai nos inserir, ele tem um plano divino, ele tem um plano de nós identificarmos como família de Deus. Como é que eu vou chegar para uma pessoa e falar que eu tenho um relacionamento na igreja, se a pessoa do mundo não vê ninguém, eu me relacionando com ninguém, não falando com ninguém na rua, não falando com ninguém, passa a mão no cumprimento, não dou a paz do Senhor, não falo, vira a cara. Então, qual é o relacionamento? Como é que eu posso falar que eu faço parte da família de Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão? Como é que eu posso falar que eu faço parte de uma família se eu não tenho comunhão com quem faz parte comigo? Então, nós temos que ter amigos, nós temos que se fortalecer, nós temos que ser próximos, sim, para que possamos ser identificados como família de Deus. Porque só assim, através desse relacionamento, que vamos ser feitos como família de Deus. Porque se nós formos família, se nós formos juntos, próximo, as pessoas vão ver, caramba, eles se ajudam. Eles fazem. Nossa, eles realmente são próximos, realmente são amigos. Então a gente vai ver que isso é importante para o crescimento. A gente vai ver, a lição toda está falando sobre isso, é muito próximo dos assuntos. A gente tenta segurar aqui para não atropelar a lição. A gente vai ver que são muitas as coisas que a gente tem que entender que nós necessitamos de amigos, nós precisamos. Há pessoas que são mais chegadas, há pessoas que são amigos, mas nós somos uma família. O povo de Deus tem que parar de se degladiar, o povo de Deus tem que parar de brigar, às vezes por causa de picuinha, às vezes porque um pisou no pé do outro, um olhou de cara feio, deixou de falar. Nós temos que parar de brigar por essas coisas, nós somos uma família tem divergência, tem sim. Mas o problema, o que acontece numa família é que logo depois as pessoas se acertam. Nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Nós temos que pegar e fazer algo. A gente tem que pegar e resolver logo. Como já foi falado aqui, o crente não leva desaforo para casa, o crente resolve na hora. Nós temos que resolver os nossos problemas para que não atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor. Porque se nós começarmos a botarmos cada pedra e a gente não resolver, o que vai acontecer? Um distanciamento. Daqui a pouco o pecado entra, daqui a pouco as coisas entram. Às vezes é nas coisas mínimas, que às vezes deixamos de resolver. Nós temos que resolver essas coisas o mais rápido possível. Jesus está às portas e pessoas se degladiando, às vezes por causa de pouca coisa, às vezes se degladiando por mínimas coisas. Nós temos que fazer, nós temos que saber justamente isso, é o que nós temos que ser. Irmão está aqui, em todo tempo ama um amigo, nós temos que amar, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que ter paz com nossos irmãos, nós temos que ter paz. Aleluia. Num dia da angústia, se nós não tivermos amigos, nós vamos perecer, nós cairemos. Nós temos que ter amigos para nos ajudar. Nós temos que ter amigos para nos ajudar a levantar. Quantas pessoas têm procurado, quantas pessoas têm nos procurado para saber, para falar, para ter uma palavra, pessoas que têm entrado em desespero, pessoas que têm, muitas das vezes, até pensando em tirar a própria vida. E a gente tem aconselhado, tem feito algo para que isso não aconteça. Mas por que acontece isso? Porque são amigos, são pessoas próximas, são pessoas chegadas. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo e falou assim, eu tinha você como meu amigo, agora eu tenho você como irmão, às vezes por causa de uma atitude que eu tomei. Falei que eu fazia, sem ele saber eu fazia as coisas. Quando ele ficou sabendo, ele falou, rapaz, eu tinha você como um amigo, agora eu tenho você como um irmão. Então são coisas justamente por essas coisas. Saber justamente isso, porque justamente tem que saber isso. Em todo tempo nasce um amigo, ama um amigo, para que no dia da angústia nasce um irmão. Porque a gente possa estar sempre confiante, sempre escolhendo nosso relacionamento. Nossa amizade tem que ser pura, tem que ser no mesmo pensamento, para que possamos ser chamados família de Deus. Aleluia. O comentário que vai dizer aqui na revista vai dizer, o comentário com William Barclay
sobre Lucas 8, 19 e 21, nesta passagem, há uma grande verdade prática. Pode acontecer que um homem se encontre muito mais perto da gente, com o qual não está relacionado com a sua própria parentela. É o que a gente está falando. A relação mais profunda da vida não é simplesmente uma relação de sangue, da mente e do coração. Quando as pessoas têm fins, princípios, interesses, metas comuns na vida, seu vínculo é verdadeiro e real. A relação mais profunda da vida não é simplesmente uma relação de sangue, é também da mente e do coração. Quando as pessoas têm fins, princípios, interesses, metas comuns na vida, seu vínculo é verdadeiro e real. Vamos ver o que está dizendo em Provérbios capítulo 18, no seu versículo 24. O homem tem muitos amigos, pode congratular-se. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, pode se alegrar, mas há amigo mais chegado que um irmão. Existem pessoas que são muito mais chegados do que o irmão. Por quê? Porque são pessoas que têm fins, são pessoas que têm propósitos, são pessoas que têm princípios e interesses, são pessoas que têm metas comuns de vida que a sua. Então essas pessoas, elas são mais chegadas que irmão, porque são pessoas que têm as mesmas características, são as mesmas que não precisa ser, são pessoas que estão ligadas, não só pelo sangue, mas pela mente e coração. São pessoas que têm um relacionamento de mente e coração igual. São pessoas que têm um relacionamento verdadeiro. São um relacionamento que adianta eu falar que Jesus está voltando e você toca com um amigo e fala assim, que nada, isso aí já passou. São pessoas que têm propósitos diferentes, são pessoas que têm fins diferentes, que têm princípios diferentes, são pessoas que têm opiniões diferentes. É claro que nem todos vão ter a mesma opinião. Eu não vou ter opinião, por exemplo, eu gosto de carro branco, carro prata, o pastor gosta de carro preto, gosta de outra cor, o Wilson também, outras pessoas gostam de outras cores. Isso aí são opiniões. Mas quando a gente fala de reino de Deus, quando a gente bate no reino de Deus, fins, propósitos, princípios, interesses têm que ser o mesmo. Não adianta eu falar que Deus cura, salva e liberta, e o outro falar, será que salva e liberta mesmo? Nós temos que ter a mesma ligação, nós temos que estar ligados com o céu, nós temos que ter a mente de Cristo. Então nós não podemos ter opiniões diferentes quando se trata de reino. O reino tem que ser igual. É claro que interpretações, as coisas, opiniões são diferentes, mas os interesses, as coisas comuns da vida, ela tem que ser iguais. Não adianta eu falar aqui, não adianta eu falar uma coisa e a pessoa vem aqui e falar outra. Nós temos que entender que o reino de Deus, ele é assim, é tomada força. Nós temos que entender que o reino de Deus, ele tem que ser igual para todos nós. É o que Jesus tentava inserir para todos os discípulos. É o que Jesus tentava fazer para todos os discípulos. Que todos entendessem uma única palavra. E quando eles entenderam essa palavra, eles entenderam sobre o reino. Tu vai ver o reino de Deus sendo multiplicado. Tu vai ver Pedro pregando 3 mil almas aceitando Jesus. Tu vai ver as coisas, o evangelho se multiplicando. Porque eles passaram a ter. Eles eram unânimes. Atos capítulo 2 vai falar que eles eram unânimes no pensamento. Eles pensavam a mesma coisa. Unânime é eu pensar a mesma coisa que o meu irmão que Cristo pensa. Então nós temos que ser unânime. Nós temos que ser unânime nas coisas de Deus. Quando a gente fala de reino, nós temos que ser unânime, ter esses vínculos. Aleluia. Os diferentes níveis de relacionamento do Senhor Jesus durante o ministério terreno são exemplos e são repletos de instruções para os seus discípulos. Que o nosso relacionamento seja repleto de ensinamentos. Tem muitas pessoas, o pastor Torres, o primeiro vice-presidente, ele fala uma coisa interessante. Muito cuidado ao cair. Porque quando você cai, você não cai sozinho. Tem muitas pessoas que caem junto com você, por causa de relacionamentos. Então, quando nós temos relacionamento com Deus, temos relacionamento com nossos irmãos, nossa vigilância tem que ser dobrada. A nossa mente tem que estar 24 horas produzindo Cristo. A nossa mente tem que estar 24 horas no nosso coração produzindo Cristo. Porque quando nós caímos, nós não caímos só. Nós não deixamos só.
nós caímos, muita gente vai com a gente, porque muitas pessoas às vezes se espelham, muitas pessoas vêm te pedir conselho porque conhece você, conhece o teu caminhar, conhece o teu proceder, então ela confia e sabe que você é uma mulher e um homem de Deus. Então, muito cuidado, que os nossos relacionamentos, as nossas instruções seja repleta, que a nossa vida seja repleta de instruções para aqueles que nos observam, porque nós somos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, e que nós possamos, através dessas nuvens de testemunha, estar dando bom testemunho da nossa vida, para que as pessoas venham levar como exemplo, de olhar para nós e querer, e ter a sede de querer ser como nós, de querer ser um servo, de querer ser um seguidor de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer, tá, irmão? Faz aí, entra aí na mensagem aí, pode passar, que o Wilson está acompanhando aqui, e ele vai me estar passando aqui algo que queira complementar, que queira falar, que queira adicionar, tá? Pode participar. Aleluia. Cláudio está assistindo aí, Cláudio acordou cedo. Aleluia. Cláudio botou aqui, estou assistindo, hein? Vamos lá. Tópico 2. O cristão e sua família. Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado e levado em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa com o plano original, e o que se deseja, e as orientações contidas na palavra de Deus. É importante que o relacionamento cristão com a família seja considerado e levado em conta. Então ele é muito importante. A gente vai ver aqui o relacionamento nosso familiar, ele é muito importante. Ele é muito importante mesmo. Ele tem que levar em conta pela nossa realidade. Que a gente tem que falar, assim falar e assim proceder. Nós temos que viver aquilo que falamos. Nós temos que pronunciar e viver aquilo que nós pronunciamos. Não adianta eu falar que a prostituição leva para o inferno e eu me prostituir. Não adianta eu falar para amar a sua mulher e você espancar a sua mulher. Não adianta eu falar para você não fazer uma coisa e eu fizer. Então nós temos que levar em conta considerar essa realidade que nós vivenciamos. O 2.1 vai dizer o seguinte: a importância da coerência. Nós temos que ser coerentes. O termo coesão, harmonia. O cristão é chamado a um viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos nos quais cremos e anunciamos. Acabei de falar agora sobre isso, que nós temos que viver aquilo com nós pregamos e cremos. Se nós anunciarmos, nós temos que vivenciar. Se nós cremos, nós temos que dar momentos que nós cremos que realmente aquilo vai acontecer. O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade para com a sua própria família, e que aquele não cuida da própria família negou a fé. Entre muitas outras instruções, é preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Aqui vai dizer o seguinte, o professor Kelly comentou sobre o 1 Timóteo 5,8. O homem que deixar realmente, o homem que deixa de observar, de dever elementar realmente, por mais eloquente que sua profissão de cristianismo, tem negado a fé. Isto é, para com todos os fins práticos, não no sentido formal da apostasia, conforme Tito 1,6. E é pior do que o descrente. Presumivelmente, isto é porque até mesmo o pagão, que não conhece os mandamentos nem a lei de Cristo, reconhece e estimam as obrigações dos filhos para com os pais. Então a gente tem que justamente viver isso aqui, né? A nossa conduta, ela tem que estar de acordo com os princípios bíblicos. A nossa conduta tem que estar de acordo com a nossa vida. Nós temos que anunciar e vivermos aquilo que nós pregamos. Nós temos que viver aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. As pessoas têm que ver
Cristo em nossa vida. A gente tem que manifestar Cristo em nossa vida. Nós temos que viver, aprender a governar. Porque o que adianta eu falar para o meu vizinho de Cristo, se na minha casa só tem luta, só tem briga, ver eu espancando meus filhos, ver eu batendo. Então é esse cuidado que nós temos que ter. Nós temos que ter paz. Nós temos que viver a paz a qual Cristo nos dá. Se a gente fala que Cristo é a paz que excede todo entendimento, essa paz que excede todo entendimento, ela tem que estar dentro do nosso lar. Essa paz que excede todo entendimento, ela tem que estar dentro do nosso trabalho, dentro da nossa rua, dentro de onde você caminhar, onde nós caminharmos. Aqui a gente tem que falar, igual o pastor sempre fala, pregue, se possível fale. Então nós temos que pregar Cristo, nós temos que fazer com a nossa vida. Nós temos que fazer as coisas com o nosso viver, no nosso trabalho. Aqui, eu sempre falo, eu já falei isso aqui algumas vezes, aqui você aprende, lá fora você aplica. Na tua casa você sustenta. E na rua você aplica. Nós temos que aplicar aquilo a como nós estamos vivendo, a como nós estamos fazendo. Como é que eu vou falar? Um colega esse dia me ligou, desesperado, uma pessoa me ligou também, desesperado com as coisas que estão acontecendo, que está passando isso, passando aquilo. A primeira coisa que eu falei é: desliga o repórter, desliga as coisas. Entendeu? Porque se a gente se deixar as coisas viver, ela vai nos deixar maluco, ela vai nos deixar depressivo. Então nós temos que entender, nós temos que ver que a gente tem que viver aquilo a qual nós cremos, aquilo que nós pregamos. Então nós temos que viver aquilo a qual nós cremos. Aleluia. Nós temos que não adianta de nada. Se a gente deixar de observar essas coisas, o que adianta? Eu vejo pessoas falando: ah não, eu não vou para lá por causa disso, porque fulano, o cara vai para a igreja, mas chega em casa, não espanca. Eu não vou para a igreja lá por causa disso. São desculpas esfarrapadas que dá, através do mau testemunho que a igreja dá. Nós temos que entender, nós temos que ser realmente igreja. Nós temos que parar de ser crente, nós temos que ser igreja, nós temos que ser templo, porque quando nós somos templo do Espírito Santo habita em nós, e as mazelas desse mundo vêm, você vai deixando de lado, as pessoas vão tentando te parar, você vai deixando de lado, as coisas vêm, as aflições vêm, você vai deixando de lado, as pessoas vão olhar para você e falar assim: caramba, como é que pode? Como é que pode? Aquela pessoa está passando por isso e não está acontecendo, e a pessoa não se abala. Isso é o testemunho verdadeiro de Cristo na nossa vida. Esse é o testemunho verdadeiro que nós realmente estamos crendo em nosso Deus. Porque nós estamos vivendo aquilo que nós estamos crendo. Aleluia. Se eu creio que Jesus levou sobre si todas as minhas dores, Ele vai levar todas as minhas dores. Se eu creio em Cristo que Ele vai ressuscitar, aquele que Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Se eu for crer em Cristo, que Ele vai vir buscar a sua igreja, sim. Eu não tenho que viver como se eu fosse viver na terra, não. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que ter azeite na minha botija. Minha lâmpada tem que estar acesa. Eu tenho que estar com roupas nupciais. Que as suas roupas sejam alvas como a neve. E que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Nós temos que ser dessa forma para que possamos encontrar o nosso Senhor. Que somente assim que nós vamos ver a Deus. Só assim que nós vamos ver a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós temos que ter paz entre nós, irmãos, como foi falado aqui sobre relacionamento. Mas também temos que nos santificar. Nós temos que nos santificar para que possamos ver a Deus. Que se não tiver esses dois elementos, a igreja não verá a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Nós temos que exercer a piedade para com a nossa família. Que aquele que não cuida da sua própria família negou a fé. Tem pessoas que têm se dedicado tanto, eu já ouvi relatos de pessoas que se dedicou tanto ao Evangelho, que não da sua família a ponto de quase se separar. Nós temos que ser coerentes entre igreja e entre família. Nós não podemos afetar nossa família nem afetar a igreja por causa da falta de coerência. Nós temos que ser coerentes. O fiel, o crente, tem que ser coerente naquilo que ele faz. Ele tem que ser coerente naquilo que ele vive. Aleluia, aleluia. O homem que deixa de observar
este dever elementar realmente, por mais eloquente que seja a tua profissão do cristianismo, tem negado a fé. Aleluia. Então nós não podemos deixar essas coisas abalar a nossa casa, que possamos ser coerentes dentro de uma visão cristã, do cristianismo. Nós temos que ser fiel, nós temos que ser coerente em todo o tempo, ser coerente com a nossa família, ser coerente com amigos, ser coerente em todos os aspectos. Nós temos que ser coerente em tudo, para nós não estar achando que está fazendo a coisa certa e negando a fé. Então que possamos ser coerentes na obra de Deus e poder governar bem a nossa casa. Porque se governamos bem a nossa casa, governamos bem a obra do Senhor. Quer governar bem a obra? Governa a sua casa primeiro. Porque quando você governa bem a sua casa, o seu ministério vai estar bem governado na mão do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tópico 2.2. Aleluia. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Aleluia. Como diz a Vanja aqui, né? O Evangelho se multiplica com nossas boas atitudes e confissão de fé. Isso é entender a verdade do reino. Aleluia. O Evangelho se multiplica com as nossas atitudes e confissão de fé. Isso é entender a verdade do reino. Muito boa, Vanja. Muito boa mesmo. Aleluia. O Wilson botou isso: na igreja aprendemos, em casa sustentamos e na rua aplicamos. Aleluia. Temos que dar, Dilson botou, temos que dar bom testemunho de Cristo. A Vânia, temos que ser igreja em todos os lugares que nós pisarmos. Isso aí. Igreja somos nós. Aleluia. O povo está participando. Deus continua abençoando a cada um. Aleluia. Vamos passar para o tópico 2.2. Quando a família não se converte. Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho, perante seus familiares por intermédio da sua conduta dentro do lar e no convívio das diversas ocasiões. Há contexto bíblico que indica esta possibilidade. 1 Coríntios 7, do 12 a 14, 1 Pedro 3, 1. Lembrando que do exposto do tópico 1.2, acerca da experiência de Jesus enquanto na terra, ele não desanimou, como assim já havia falado, continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 de seus irmãos passaram a segui-lo, Tiago e Judas, os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. No site Portas Abertas, www.portasabertas.org.br, há um artigo sobre a perseguição hoje. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica no âmbito global. O número de cristãos com medo de ir à igreja ou que já não tem uma igreja onde ir tem aumentado, bem como daqueles que têm de escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter seus filhos seguros, ou das vítimas da violência extrema que perdem familiares, casas, bens e liberdade, por compartilhar a mesma crença de muitos aqui no Brasil. A fé em Jesus Cristo, graças a Deus, sempre será maior para sustentar os que neles confiam e decidem nele permanecer. Aleluia. A gente vai ver aqui, né, que nem toda a nossa família ela vai estar convertida, né? Tem alguns lares aí que, pela misericórdia de Deus, algumas famílias são todas convertidas. E aqui a gente vai entender que somos chamados para perseverar na fé em Cristo e no testemunho. Assim como eu já tenho falado, né? Já tenho falado sobre isso, que é a respeito das coisas das pessoas que vêm, os testemunhos que tem que ser dado, né? Perseverando na fé. Se a gente vivendo, a gente vai viver diante de Cristo e sendo conduzido por Ele, a gente vai ver que muitas pessoas vão vir a Cristo por isso. A gente vai ver que o nosso testemunho ele tem que ser fiel e verdadeiro ao Senhor. A nossa fé tem que ser inabalável. A gente vai ver que Jesus passou por esses conflitos dentro de casa. Os seus irmãos não aceitavam
sobre isso, mas ele não desanimou. Ele, mesmo assim, os dois ainda conseguiram se converter. Então a gente vai ver que a gente tem que se tornar, a gente vai ver que os irmãos de Jesus ainda se tornaram influentes, eles ainda se tornaram influentes. Então nós temos que aproveitar esse tempo que nós temos que aproveitar, Deus está dando oportunidade a muitos, Deus está dando oportunidade a muitas vidas. A gente tem visto muitas pessoas voltando, às vezes por medo, às vezes por necessidade, porque tem visto a Bíblia se cumprir, tem visto as coisas se instaurar. E nós que estamos firmes na presença do Senhor, nós temos que ter esse testemunho vivo em nosso coração. Nós temos que permanecer fiel ao nosso Senhor e proclamar esse Cristo, poder proclamar, poder fazer, poder viver esse Cristo, para que possamos alcançar a nossa casa, para que possamos alcançar a nossa família, para que possamos verdadeiramente estar sendo uma igreja, para verdadeiramente estar sendo um fiel cumpridor da palavra de Deus, porque muitas das vezes nós não vamos conseguir falar, mas nós vamos conseguir expressar o que Cristo fez na nossa vida. Então nós temos que permanecer fiel, que mesmo nossa família não sendo convertida, muitas pessoas ainda vão alcançar a Cristo através do seu testemunho, através do seu modo de viver, através do seu modo de agir, através do seu modo de se portar perante essas pessoas. Porque muitas das vezes eles chegam perto da gente para nos afrontar, muitas das vezes chega para tentar falar coisas para deturbar, mas quando a gente tem Cristo e realmente conhece a palavra, a gente não se exalta, a gente permanece calmo e as pessoas não entendem o porquê, porque muitas vezes as pessoas vêm entrar em conflito e quando você não consegue alcançar, ela não consegue alcançar o objetivo dela para te acusar, ela para, ela cessa e passa a te observar com outros olhos. Então a gente tem que ver, a gente tem que justamente ter isso, tá? Para que as pessoas nos olhem realmente como servo de Deus, para que as pessoas possam se converter através do nosso testemunho. Amém? Aleluia. Aleluia. O 2:3 vai dizer o seguinte: casamento, instituição de vida divina para a vida na terra. O propósito, o próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta, ou o mundo vindouro, não haverá casamento. Não se casa nem se dá em casamento, está em Lucas capítulo 20, versículo 27 ao 40. O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida da santificação dos discípulos de Cristo nesse mundo. É importante também lembrarmos que nem todo discípulo de Cristo irá se casar, aos que permanecerão solteiros. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo, assim como casar-se não significa que automaticamente os casados estão isentos de tentação e dificuldade. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos, nessa terra e no mundo vindouro. Então, a gente vê aqui que o casamento ele é uma instituição divina. É uma instituição divina para a nossa vida na terra. Mas existem pessoas que elas não irão se casar. Jesus vai falar que é melhor que não se case. Mas se não conseguir, para não se abrasar, que case. Então a instrução ela é bem clara. Se não para fazer a obra de Deus, meu irmão, tu vê pessoas aí que são bênçãos, são solteiras, são dedicados, são pessoas que se dedicaram, né? Que se dedicaram realmente ao reino. Vai ver pessoas que ela não deixa de ser mais honrosa porque ela não é casada. Não deixa de ser feliz porque ela não é casada, não. Elas são as pessoas que se dedicam. Tem pessoas aqui da nossa igreja aqui que depois que separou, nunca mais casou. Se dedica integralmente à obra do Senhor. Então tu vai ver que é uma pessoa super feliz. É uma pessoa super feliz, é uma pessoa que amamos muito. Entendeu? Então você vai ver que não existe dificuldade. Não existe dificuldade. As pessoas que vivem isso, elas não vão ficar isentas das outras coisas. Não vão ficar isentas de tentações, de dificuldades. Então a gente vai ver que o nosso relacionamento com Deus ele faz a diferença. Então ele tem que fazer a diferença. O que vai importar para Deus
independente de ser casado ou solteiro, é o nosso relacionamento para com Deus. Aqui, ó, na revista do professor Gary Champion escreveu: estou convencido de que o casamento não é mais honroso do que o celibato. Felizes são aqueles que, casados ou solteiros, descobriram que a felicidade não se encontra na união de um casal, mas em um relacionamento verdadeiro com Deus. Fomos chamados por Deus e por Ele somos amados, quer casados, quer solteiros. Então a gente vai ver aqui que a felicidade não é encontrar no casamento, e sim no relacionamento verdadeiro com Deus, porque essa é a verdadeira felicidade, de nós termos Deus como nosso Pai. Essa é a verdadeira felicidade. Nós podemos, esse relacionamento, como podemos ter esse relacionamento verdadeiro com Deus, essa é a nossa verdadeira felicidade. Porque nós confiamos nele em tudo, porque nós sabemos que se passares pela água, não submergirão, se passares pelo fogo, chama-lhe uma arderá em ti, se passares nada vai acontecer com você. Então a gente vai entender que com Deus a felicidade, além de ser, ela não é uma felicidade momentânea, ela é uma felicidade eterna. Ela é uma felicidade eterna. Então nós temos que ter essa felicidade, nós temos que encontrar, nós temos que descobrir. Felizes são aqueles que, casados ou solteiros, descobriram que a felicidade não se encontra na união de um casal, mas num relacionamento verdadeiro com Deus. Aleluia! Que quando nós não se relacionamos com Deus, nós temos um relacionamento com Deus verdadeiro. Quando nós se dedicamos a Deus verdadeiramente, a nossa alegria sempre vai estar estampada em nossos rostos. Essa alegria, essa paz, ela vai sempre estar em nosso rosto. O mundo vai olhar, pô, mas fulano está doente, fulano está assim, fulano está passando por isso, mas está alegre como pode. É a paz, é a alegria que excede todo entendimento. É a paz que excede todo entendimento. É tudo aquilo que o mundo não pode dar, mas Deus pode dar. É aquela tranquilidade, é igual o mundo se descabela, se desespera, e você está passando, você está dando glória a Deus, olhando para o céu. Eu sei que o meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará. Aleluia! Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele cuida de mim, da minha família. Então, por que nós estamos aflitos? Por que estás aflito com essas coisas? Aleluia! Então nós temos que ter, isso que nós temos que ter, essa verdadeira felicidade com Deus, esse casamento com o Pai, a qual a igreja está esperando, a qual nós como igreja está esperando, esse casamento divino, de você encontrar a felicidade eterna, de você poder rir onde não haverá choro, não haverá mais dor, não haverá mais nada que nos aflija, nem doença, nem dívida, nem cobradores, nem roubadores. Aleluia, aleluia. Então que nós possamos ser sempre fiel ao Senhor, e que aqueles que não encontraram e que não descobriram ainda, que estão procurando, a felicidade está em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso que nós temos que ter, essa felicidade. O relacionamento do cristão com a sua família precisa levar em conta a realidade diária e por debaixo das orientações contidas na palavra de Deus. Aleluia. Nós fomos chamados por Deus e por Ele somos amados. Você foi chamado por Deus e por Ele você é amado. Mas eu estou passando por isso. Por Ele você é amado. Mas a minha família não se converteu ainda. Mas por Ele você é amado. Essa é a verdadeira felicidade, em saber que o nosso Pai, que tudo pode, dono do ouro e da prata, dono de tudo, nos conforta, nos abraça e nos conduz à salvação. Aleluia, 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 aleluia. É isso aí mesmo, Deus. Tudo que precisamos vem de Deus. Aleluia. Amém. Participando aí. Só Deus para dar felicidade. Só Deus. É isso aí. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Vanja, para governar precisa saber nossa real identidade, de filho de Deus. Assim você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também nos tornou herdeiro. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Muito boa. Muito boa. Nós precisamos realmente saber a nossa real identidade. Quando sabemos a nossa idade, sabemos o nosso posicionamento no reino, a vida anda. A vida anda. Quando nós não entendemos nosso posicionamento no corpo, se somos mãos, se somos braços, se somos dedo, se somos algum órgão, não importa. O que é importante é que nós saibamos qual o nosso posicionamento. Amém? Só assim vamos ser felizes. Só assim vamos ser felizes. Aleluia. E assim a gente descobre de onde vem a nossa felicidade. Tópico 3. Nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e direção e capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Aleluia, vou ler de novo. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Então a gente vai ver aqui, no tópico 3, a gente já tem falado sobre isso, sobre a importância da prioridade, né? E quando nós priorizamos nosso relacionamento com Deus, essa prioridade que nós priorizamos, a gente vai ver que tendo como a palavra de Deus o nosso referencial, a capacitação do Espírito Santo, a gente vai vivenciar diferentes circunstâncias, mas também vamos viver diferentes circunstâncias. A gente vai ver que esse relacionamento ele traz benefício, somente benefício. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o Pai, a prioridade é como nós damos a Ele, a gente vai ver a nossa vida fluindo. Quando nós priorizamos a Deus, esse relacionamento, a gente vai ver o nosso relacionamento com Deus crescendo, a intimidade crescendo, as coisas crescendo, Deus usando, Deus transformando a nossa vida, porque nós precisamos dessa transformação a cada dia. Os dons o Deus dá, mas os frutos quem trabalha somos nós. Os frutos do Espírito quem trabalhamos somos nós. É nós que buscamos porque é uma mudança de vida, é mudança de conduta, é mudança da nossa moralidade, é mudança de todo o nosso viver. Então nós temos que ver que quando nós no relacionamento, o nosso anseio é para cada dia mais nós melhorarmos. É o nosso anseio para que de cada dia mais nós possamos prosseguir confiando. Nós temos que ter a certeza que Ele está conosco. Amém? Aleluia. 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 Minha mãe botou aqui, ó, aleluia, glória a Deus. Somos felizes quando temos Jesus na nossa vida. Deus é a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. É verdadeira, isso aí mesmo. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. 3:1 vai dizer: o amor a Deus. Qual o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus. Ou seja, principalmente, importância, primeiro de todos, é imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus, amará o teu próximo como a ti mesmo. Está em Marcos, capítulo 12, do 29 ao 31. Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Jamie Camp escreveu: o modo como nos relacionamos em nosso lar ajuda a promover ou prejudicar o reino de Deus aqui na terra. Porque isso é preciso que a família tenha uma crescente compreensão do significado da ordem de Jesus em Mateus. As pessoas são atraídas a Cristo ao verem famílias cristãs vivendo amorosa e harmoniosamente e sendo tementes a Deus.
Aleluia. Então a gente vai ver aqui, nesse tópico, o amor a Deus. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus, somente Ele amarás. Então a gente vai ver aqui que somente é nosso Deus, é o primeiro mandamento. E qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Então a gente vai ver aqui essa íntima relação, a íntima relação que nós temos que ter com Deus é a mesma íntima relação que nós temos que ter com o nosso próximo. Porque se nós não fizermos isso, se nós não tivermos essa relação, a gente corre o risco de ficar fora. A gente corre o risco de ficar fora do arrebatamento. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, primeiro eu tenho que ter paz com meu irmão para me santificar. Eu tenho que ter paz com o meu próximo para me santificar. Não adianta eu me santificar sem ter paz com o meu irmão. Não adianta eu falar algo, eu tentar me santificar se eu tenho um conflito com o meu irmão. Nós temos que viver aquilo que já foi falado, a lição está muito próxima, agora no final então vem falando muita coisa que a gente já falou. Aqui o comentarista vai falar o modo ao qual nos relacionamos no nosso lar ajuda a promover ou a prejudicar o reino de Deus. Então a gente vai ver que o nosso relacionamento, o nosso modo de viver, ele vai ajudar a propagar o reino ou vai prejudicar o reino. Então nós temos que ter isso em mente, está batendo a mesma tecla, sobre o relacionamento, sobre o nosso modo de portar, sobre o nosso modo de viver, a nossa coerência. Então aqui vai falando sobre isso tudo, a mesma coisa já foi falado. Então o nosso relacionamento no lar ajuda a promover ou prejudicar o reino de Deus na terra. E como está o nosso relacionamento com Deus e como está o relacionamento com a família? Como está o nosso relacionamento com o irmão? O teu relacionamento com o seu irmão está ajudando ou está prejudicando o reino de Deus? Momento de reflexão. Momento de parar e refletirmos como está a nossa vida. Momento de parar de ver como estamos agindo. Uma coisa que eu aprendi foi que em toda discussão, todas as duas partes têm razão. Se você ouvir um só, um tem razão. Se você ouvir o outro só, tem razão. Então tem que chegar ao denominador comum. Entre ter razão e ter paz, eu prefiro ter paz. É muito melhor a gente ter paz do que ter razão. Tem pessoas que são cheios de razão, são tão cheios de razão que a paz fica de lado, porque o conflito aflige a sua alma. E ter deixado de viver o que diz o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará, que Ele me fará deitar em verdes pastos, vai guiar as águas tranquilas. E Ele é o único que pode refrigerar a sua alma. Mas para que Ele possa refrigerar a sua alma, você tem que deixar que Ele te conduza às águas tranquilas. Tem que muitas das vezes deixar de ter razão para você ter paz. Tem que deixar muitas das vezes o seu orgulho de lado para você ter paz. Para que o reino não sofra, para que o reino não atrapalhe o reino, para que o reino cresça, para que o reino não seja dividido, porque a Bíblia vai dizer que o reino dividido não subsiste. Aleluia! Nós não podemos deixar o reino se dividir. O reino é um só. Não existe rótulo de Assembleia de Deus, de Batista. Não, nós somos um povo. Nós somos igreja. Quando nós entendemos, as pessoas entenderem que nós somos um povo só, deixará de levantar a bandeira de eu sou da Assembleia. Não, eu sou do reino de Deus. Nós temos que ser do reino de Deus como nós somos do reino de Deus. Eu não vou entrar em conflito com meu irmão que não acredita ou que não crê no batismo com o Espírito Santo. Se eu falar isso, eu vou falar que ele não vai para o céu. Não! Tanto batista, nós temos que entender, tanto batista como assembleiano, como congregacional, qualquer igreja,
Nós temos que parar com esse rótulo, nós temos que parar e servir e falar que, Senhor, se eu sou igreja, não importa o meu irmão, eu não posso ter conflito com o meu irmão, eu tenho que ter paz com o meu irmão, eu tenho que ter paz com ele, que se eu tiver paz com ele, eu vou ter paz em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então é isso que vai ajudar a promover. Não adianta eu parar na rua e ficar debatendo religião com pessoas que queiram deturbar. Não adianta eu tentar inserir o meu contexto de vida, da qual a igreja, a qual eu congrego, e a pessoa tentar entrar em conflito comigo, sabe por quê? Porque em vez de eu estar ajudando o rei, eu vou estar atrapalhando. Enquanto eu estou tentando falar que a Assembleia é melhor, a outra igreja está tentando falar que a dela é melhor. Enquanto a gente está tentando degladiar contra isso, pessoas estão perecendo no mundo lá fora, pessoas estão deixando de aceitar a Cristo, muitas das vezes por causa desse relacionamento que nós temos, muitas das vezes porque nós estamos entrando em conflitos em momentos errados. Porque se a gente pegar e não entrar em conflito, pregar o único Deus que cura, salva e liberta, somente isso, não entrar em conflito com ninguém e ter paz, o que vai acontecer? Nós vamos estar ajudando a promover o reino de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Que a nossa vida esteja em constante harmonia com Deus. Que a nossa vida esteja em constante coerência com Deus. Que o nosso relacionamento familiar esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque é muito ruim, a Bíblia fala, é necessário que o escândalo venha. Mas ai de quem por ele venha. Aleluia. Que tenhamos esse temor. Que tenhamos esse temor de não querer prejudicar. Que tenhamos esse temor de não prejudicar o reino. De não escandalizar. Porque ai daquele é por quem vier o escândalo. Ai daquele. Não é o que digo, e sim a palavra de Deus. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. E vivendo assim, as pessoas serão atraídas a Cristo ao verem a gente vivendo amorosa e harmoniosidade e sendo tementes a Deus. Então assim, pessoas serão atraídas a Cristo através da sua vida e da minha vida, tendo harmonia com Cristo, vivendo em harmonia, sendo uma família amorosa, sendo uma família que vive aquilo a qual fala. Pode ter certeza que não só você, mas também a sua família e também os seus vizinhos, a sua localidade será salva através do seu testemunho. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não somos nada sem Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá, tópico 3.2. Discípulos de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório. Após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, nos deparamos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes: dissensão e aborrecer, dentro de um contexto familiar e conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus. São termos que indicam desunião de opinião e conduta, e amar menos, como indicado em Mateus 10:37, ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo, porém o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Lawrence Porter escreveu: o discipulado exige sacrifícios, parentes e a própria vida. Parentes e a própria vida precisam ceder a ele a primeiro lugar no coração do discípulo. Não é que um homem precisa detestar os seus familiares, mas que eles devem tomar o segundo lugar depois do Senhor no seu coração. Aleluia. A gente tem que entender justamente
sobre a dissensão e o aborrecer dentro do contexto familiar. Tem muitas pessoas se embaraçando através de aborrecimentos. São muitas pessoas que têm tido desunião. São muitas pessoas que têm amado menos dentro do seu próprio lar. Porque têm agradado mais as outras coisas. Tem pessoas que têm deixado de fazer as coisas de Cristo para agradar alguma pessoa. Aqui vai dizer que nenhum laço deve diminuir nossa lealdade a Cristo. A gente tem que se livrar de todo embaraço, tudo aquilo que faz a gente cair, tudo aquilo que faz a gente perecer, faz a gente desanimar, faz a gente esmorecer, faz a gente enfraquecer. Nenhum laço terreno ele deve diminuir a nossa lealdade. A gente tem que ser leal em todo instante. A gente tem que ser leal em todo instante a Cristo, em todos os momentos. A gente tem que ser leal não só na igreja. Nós temos que ser leal quando a gente pega um troco errado. Nós temos que ser leal quando acha uma carteira com dinheiro, com documento, com número de telefone. Nós temos que ser leal em todo instante. Não é só ser leal naquilo que nos convém, não. Porque quando nós somos leais a Cristo, Cristo vai ser leal a gente, vai ser leal a nós. Porque aqui ele vai falar, porém o Senhor que exige dedicação completa a Ele, promete contigo sustento, cuidado e proteção. Então se você for dedicado, se a tua casa, a tua família for dedicada ao Senhor, o que está prometendo? Sustento, cuidado e proteção. A gente vai ver que em Mateus, quando vai falar que os lírios do campo não tecer, que nem Salomão e toda a sua riqueza não se vestiu melhor do que os lírios do campo, mas quando ele manda a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos seriam acrescentadas, a gente vai ver que o que Deus está nos prometendo é vestimenta, moradia e comida. Então, o necessário nós não vamos ter necessidade. Quando nós somos leal a Cristo, quando nós somos fiel a Cristo, quando nós dedicamos a nossa família a Cristo. Então, Ele nos promete, quando nós temos Deus, quando nós temos Jesus no nosso coração, priorizamos Ele em nosso coração, Ele vai nos prometer o quê? Cuidado, sustento, proteção. Então, quando nós observamos essas coisas, nós temos que se dedicar mais. Nós temos que viver mais para Ele. Nós temos que deixar os nossos desejos carnais. Nossos desejos... eu gosto muito de fazer algumas coisas. Muita gente me chama para fazer domingo. Domingo eu falo, eu posso amar fazer. Eu amo muito fazer uma coisa, mas eu só faço dia de semana. Não faço quarta-feira e não faço domingo. Por quê? Para não me atrapalhar na obra do Senhor. Isso aí é eu ser leal a Deus. Não é eu botar a minha vontade, o meu querer na frente daquilo que eu gosto de fazer, não. Eu tenho que ser leal ao Senhor. As pessoas têm que ver eu sendo leal, porque quando eles veem que eu sou leal, e através da minha lealdade, eles vão passar a me ter como um santo homem de Deus, e você também como um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. A nossa lealdade, ela vai gerar frutos inimagináveis na nossa vida. A nossa lealdade a Cristo, ela vai gerar sustentabilidade para a minha casa, para a sua casa e para a sua família. A nossa lealdade, ela vai fazer a gente caminhar com Cristo em ruas de ouro. A nossa lealdade vai levar a lugares onde a gente nunca imaginou estar. Mas o nosso coração, primeiramente, tem que estar aplicado à palavra de Deus. O nosso coração, primeiramente, tem que estar aplicado aos ensinamentos da palavra de Deus. A gente tem que ser leal aos todos os ensinamentos que Deus nos faz. Ele nos promete um contínuo sustento. Um contínuo sustento sem cessar. Aquilo que você precisa a cada dia. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje eu tenho, amanhã eu vou ter, depois amanhã eu vou ter também. Ah, mas eu estou olhando, não estou vendo escapatória, mas eu estou vendo, porque eu sei que o mesmo Deus que fez maná cair no deserto é o mesmo Deus que sustenta a mim e a sua casa. Aleluia! 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 A Liliane vai falar aqui, ó.
Deus deve ser prioridade no nosso relacionamento, família, trabalho e tudo. Aleluia! Aleluia! Deus tem que ser prioridade em tudo na nossa vida. Aleluia! 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 Nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor que exige dedicação completa a Ele, é buscar em espírito e em verdade. Aleluia! Nós temos que buscar a Deus em espírito e em verdade. A dedicação completa não é dedicar somente quando eu estou passando por dificuldade, não. Principalmente quando estou em abastança, principalmente quando vai tudo bem, em todos os momentos. É dedicação completa a Ele. Não é dedicação superficial, é uma dedicação profunda, é uma dedicação de relacionamento íntimo, é uma dedicação de você se aprofundar mais na presença dEle. É uma dedicação a qual você vai se dedicar completamente a Ele, que em recompensa, Ele vai te dar tudo aquilo que você necessita. Aleluia! Se credes e obedecerdes. Aleluia! Tem muita gente crendo e não obedecendo. Se credes e obedecerdes, tem muita gente obedecendo e não crendo. Mas se credes e obedecerdes, comerás o melhor dessa terra. É bíblico, está na Bíblia. Se credes e obedecerdes, comerás o melhor dessa terra. Aleluia! O discipulado exige sacrifícios. Parentes e a própria vida precisam ceder a Cristo, a Deus, o primeiro lugar no coração do discípulo. Aleluia! O discípulo tem que carregar Cristo em seu coração em todo instante. Nos seus lábios tem que ter somente palavra de vida. E nesse momento difícil, a qual a humanidade tem passado, o mundo tem passado, tenha palavras de vida nos seus lábios. Tenha palavra de salvação nos seus lábios. Tenha palavra de condução ao reino nos seus lábios. Porque virão pessoas até você para falar, para reclamar, para se desesperar, para chorar. E nesse momento, você se dedicando a Cristo, tendo em Cristo em seu coração, Ele vai botar as palavras certas na sua boca, nos seus lábios, palavras de vida em nome de morte. Aleluia, 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 aleluia. Tópico 3.3, para nós encerrarmos. Aleluia, 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 aleluia. Expresso no referencial adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios 5, 18 ao 33. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito, comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22 e 33, também expressando como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus. Assim como Efésios 6, do 1 ao 9, nesse texto há expressões e ideias bem significativas para uma contínua consideração da parte do discípulo de Cristo. Sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Aleluia. Vamos ler aqui os textos que nos deram. Está em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, do 18 ao 33. Aleluia. Vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos com o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sujeitem tudo, sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do corpo, do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, ensinará a sua mulher, e serão duas numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o seu marido. Aí aqui nós vamos entrar no Efésios 6, no 6 do 1 ao 9, que vai falar sobre os filhos. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na administração do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como o Senhor e não como os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo que o bem fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles, o vosso, estás no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Então a gente vai ver aqui que a ideia que dá, geralmente, é isso mesmo, de consideração da parte do discípulo de Cristo. As ideias significativas de entrega, de cuidado, de sustento para a nossa família, para a nossa casa, de amor, para a gente estar sujeito ao nosso Senhor, para a gente estar sujeito a Cristo, para a gente estar sujeito aos nossos afazeres domésticos, as mulheres serem reverenciar o seu marido, o marido também reverenciar a sua mulher, os dois entrar em comum acordo. Se os dois tiverem que fazer algo, que faça em comum acordo para que não haja conflito e não atrapalhe o reino. Então a gente tem que entender que essas coisas vão trazer muito benefício da parte de Deus, da parte de Cristo. A gente vai ver que os discípulos de Cristo têm que estar sujeitos, têm que amar, têm que se entregar, têm que cuidar, têm que sustentar, têm que respeitar, têm que sacrificar, têm que obedecer, honrar e instruir. Então, esse aqui, os afazeres, nossos afazeres como discípulos de Cristo, como servos do Senhor, nós temos que ser obedientes, nós temos que saber o nosso posicionamento, nós temos que saber o nosso posicionamento no reino, para que tudo vai bem. Nós temos que saber o nosso posicionamento na nossa casa. Tem maridos que não sabem o posicionamento dele na casa, tem mulher que não sabe o posicionamento dela na casa. Muitas pessoas entram em conflito porque não sabem qual é o seu papel. A gente aprende na aula de casados, né? Casados para sempre, os papéis, sobre os papéis, o papel do marido e o papel da esposa. Então nós temos que saber quais os nossos papéis. Qual é o meu papel em casa, como marido? Qual o papel da minha esposa, como esposa? Qual o papel dos meus filhos para comigo, com a minha esposa? Qual o meu papel como pai para com meus filhos? Qual o meu papel de servo para com Deus? Qual o meu papel de servo para a igreja? Qual o meu papel de servo para os irmãos? Nós temos que saber qual é o nosso posicionamento, qual o nosso posicionamento no nosso relacionamento, no nosso conviver. Então nós temos que saber qual é o nosso viver para que tudo vai bem. Nós temos que ser sujeitos, nós temos que amar. Aleluia, aleluia.
A Dilce botou aqui, ó, Liliane, o relacionamento de Cristo com a igreja e família tem que ser levado à realidade, no momento presente. Deus sempre tem um plano para cada situação. A Dilce, obedecer a Deus é tudo para o cristão verdadeiro. Wilson, em primeiro lugar, Deus. Em segundo, a palavra. Em terceiro, família. E o quarto lugar, eu. Margarete, a caminhada com Cristo exige obediência a Ele, palavras, seus ensinamentos, sermos ouvintes e praticantes. Wilson, em quarto lugar, a igreja. Em quinto, eu corrigindo. O quê? Corrigindo. Eu corrigindo. Margarete, quem estiver em cima do muro está perdendo tempo na igreja. Verdade. Nós temos que ter um posicionamento correto, firme perante o Senhor, para que possamos alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Muitas pessoas estão deixando de alcançar promessas, vivido o bom, o agradável, o perfeito de Deus, porque tem deixado de cumprir o que Deus tem mandado. A obediência, ela vai gerar bênção. A obediência, ela gera satisfação na alma. A obediência, ela vai gerar honra para a nossa vida. Quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós somos obedientes à sua palavra, como vai dizer na parábola da casa, pode vir um vento. A palavra é aplicada para as duas pessoas, as duas pessoas ouvem. Só que a diferença é que uma aplica. A que aplica, a tua casa fica firme, fica inabalável. Então, quando nós aplicamos a palavra na nossa vida, a gente vai ver o agir de Deus, a mão de Deus sustentando. É muito bom obedecer. O escritor Russell Shedd comentou sobre o texto de Efésios, acima citado, intitulando o Discipulado de Cristo no Lar. Então enfatiza a palavra sujeitai-vos, pois tem implicações que surgem até o fim da epístola. Envolve-nos na vida do outro, como aquele que impulsiona e sustenta o colega. A ideia de submissão contém essa ideia de apoiar, de impulsionar, de dar ânimo. Devemos compreender como isso é básico e fundamental na atitude do cristão quanto à sua vocação. Aleluia. Então a gente vai ver aqui que no texto lido, né, como é cristão dizer, enfatiza muito a palavra sujeitai-vos. Sujeitai-vos. Surgindo até o fim da epístola. A gente vai ver que quando a gente se sujeita a Deus, a gente se sujeita à sua palavra, a gente vai ver Deus nos sustentando, nos guardando, nos fortalecendo, que é o mais importante. Então a gente, com essas atitudes, a gente vai conseguir vencer. Com essas atitudes nós vamos conseguir fortalecer a nossa casa. É preciso estabelecer prioridades em nossos relacionamentos, tendo sempre como referencial o nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus. Então a gente tem que estabelecer todas as prioridades que nós temos no nosso relacionamento. Nós temos que ter sempre referencial Jesus Cristo. Nós temos que ter referencial a palavra de Deus. Que a gente sempre possa estar agindo de maneira coerente em nossa vida, para que possamos trazer benefícios e não malefícios para o reino de Deus, para que não possamos escandalizar, para que possamos estar sempre alerta. A gente tem que estar sempre vigiando, vigiar e orai. A gente tem que estar vigilante em todo instante, vigilante em todo momento. A gente tem que estar fortalecido pela palavra. E como a gente vai encontrar esse fortalecimento? Lendo a palavra. Aqui está o verdadeiro fortalecimento da igreja. A palavra de Deus. A palavra de Deus. O verdadeiro fortalecimento que você está vivendo a palavra, você está aplicando a palavra no seu coração. Nós somos fracos, Deus conhece a estrutura de cada um. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a minha, mas Ele não vai te dar nada que você não suporte. Se você passa por algo conflitante, você passa por algo difícil, não temas, porque Ele é contigo. Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe até onde você pode suportar. Ele só quer que nós, que eu e vocês, permanecermos firmes,
que sejamos fiel a Ele, que botamos Ele em prioridade em tudo em nossa vida, que botamos Ele em primeiro lugar em tudo, porque quando nós fazemos isso, nós não temos percas, por mais que deixamos de ganhar, mas não perdemos. Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha abençoar, que Deus venha abençoar a tua casa. Não, até que não, chega aqui eu falo. Tá com saudade da casa e... Liliane Rosa, prioridade sempre a seguir a vontade de Deus. Então a gente vai ver isso aí. A gente tem que ver as nossas prioridades. Que a nossa prioridade nessa manhã seja buscar o Senhor de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de todo o nosso viver. Aleluia. Aleluia. Também estamos com saudade de você, Clóvis. Estamos com saudade de você, meu amigo. Clóvis não está com saudade daqui da igreja. Também estamos com saudade de você, meu filho. Deus vai abençoar a tua casa, Clóvis. Deus vai abençoar a tua família, teu ministério. Aleluia. Aleluia. Então, que possamos ser fiel ao Senhor. Que possamos ser fiel em todos os momentos. Que nosso relacionamento seja sempre um referencial ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude a priorizar os nossos relacionamentos. Que possamos refletir sobre toda a nossa vida, nossos familiares, nosso relacionamento, por tudo aquilo que possa estar atrapalhando o reino de Deus crescer na sua casa, que possa estar atrapalhando o reino de Deus crescer na sua família, que possamos ser sempre fiel à palavra, que possamos sempre ser fiel na aplicação da palavra no nosso coração. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus venha abençoar a tua família, que Deus venha abençoar poderosamente e que à noite possamos estar aqui mais uma vez para estar fazendo culto, que Deus venha nos abençoar, que Deus possa nos guardar e nos estar dando entendimento da sua palavra para podermos estar priorizando o que é para priorizar. A conclusão é dizer o seguinte: que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em provermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a priorizar o nosso relacionamento, a nossa casa, que possamos refletir os nossos relacionamentos familiares e através dessa conduta, o nosso testemunho e a constante busca, provermos um ambiente saudável para a nossa casa e para a nossa família. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Que o Senhor Jesus possa confrontar você, possa me confrontar, possa te confortar e poder nos ajudar a aplicar essa palavra, que possa nos ajudar a nos manter firme, que possa nos ajudar a viver um ambiente saudável dentro da nossa casa, que podemos viver um ambiente saudável dentro do nosso trabalho, que possamos viver um ambiente saudável dentro da igreja, para que aonde nós andarmos, para onde nós estivermos, as pessoas vejam que Cristo habita em nós. Que o Espírito Santo possa vir nos conceder uma manhã abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Gostaria agora que orássemos, agradecer a todos que participaram, agradecer a todos aí, que Deus continue abençoando, Deus continue honrando, que me perdoe qualquer coisa, que Deus abençoe a cada um, que a família de todos possa ser alcançada através do seu testemunho. Amém? Vamos estar orando agora, vai estar estarmos encerrando a escola dominical, e à noite estaremos de volta aqui, mais uma vez, às 18 horas, para estarmos cultuando. Oração? Ah, tá. Aleluia. Às 18 horas estaremos aqui para mais um culto, tá? Mais um culto online, infelizmente, mas em breve estaremos a voltar, que tenho certeza que isso aí não perdurará muito, porque a igreja tem horário. Então, se a igreja ora, com certeza Deus responde. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, ó Pai, por esse momento. Pai bendito, sou grato, ó Pai, por tudo que tem feito aqui, ó Pai, pelo entendimento da Tua palavra. Pai bendito, eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor alcançou os corações de Teus filhos, ó Pai, o objetivo ao qual o Senhor tinha nessa lição foi alcançado através dos nossos corações. Que o Senhor continue abençoando a cada um,
Pai bendito, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está, ó Pai, aonde nossos corações estiverem, onde aplicarmos nosso coração. E aqui, ó Pai, tem uma igreja, ó Pai, que aplica o coração, ó Pai, diante do teu altar, da tua presença. Ó Pai bendito, nós temos aqui, ó Pai, a tua presença, ó Pai, nosso Rei. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor está aqui, também está no lar de cada um, ó Pai, que assistiu e que vai assistir ainda, ó Pai, essa aula, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada um, fortalece os corações, que todos, ó Pai, possam, ó Pai, sentir a tua presença, que todos possam, ó Pai, ser coerentes, que todos nós possamos, ó Pai, ser, ó Pai, verdadeiramente servos, ó Pai, do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Pai. Nos dê, ó Pai, um domingo abençoado na tua presença. Que a tua graça, Senhor, venha, ó Pai, nos inundar em nossa casa, que a tua graça venha nos inundar, ó Pai, onde nós andarmos, que venhamos, ó Pai, ser um testemunho, Pai, e que o Senhor, ó Pai, tenha orgulho, Pai, de olhar e dizer: és o meu servo, Senhor, és o meu servo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa teus filhos, ó Pai, teus afazeres, para agora, no teu nome, em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça, ó Pai, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e as doces e consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja e todos possam dizer juntos: Na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos se seguirão, e o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Você vai viver. O novo de Deus chegou. As revistas já estão aqui já, tá? Todos que queiram vir pegar a revista, pode vir buscar na igreja, ou domingo, hoje à noite, vamos estar aqui. As revistas já estão na igreja, pode vir na quarta-feira que estaremos entregando a revista para já para o próximo domingo, que o trimestre encerrou hoje, tá? Que Deus abençoe a todos. Estaremos aqui para atender vocês, para estar orando, recebendo dízimos e ofertas. Estaremos aqui para abençoar a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Novas conquistas.